Muito bem, vamos dar continuidade aqui então ao nosso estudo de sons e música, e agora a gente vai para a parte de produção de ondas sonoras em instrumentos musicais, instrumentos de cordas e instrumentos de tubos. Instrumentos de cordas, sons em cordas. Quando se produzem sons em cordas, tá? Aqui a gente percussiona a corda, se a gente bate na corda, olha só, a gente vai ter ondas estacionárias que vão acabar se formando ali naquela corda. Então nós temos ali cordas presas fixas nas suas duas extremidades. Quando a gente percussiona a corda, a gente vai formar ali um padrão de vibração ressonante nesta corda, certo? E tá aqui, ó. Aqui tem um videozinho, um GIF, né? Estroboscópico aqui, com uma câmera especial e uma iluminação especial, para poder mostrar aqui as ondas, né? Se propagando na corda. Certo? Interessante, né? Sons em cordas. Então as cordas vibram ali transversalmente, mas elas reproduzem na caixa do instrumento ondas que se propagam longitudinalmente a partir do instrumento. Então a corda sozinha, ela não produz sons assim intensos, né? Muito fraquinho, quase nada. Mas ela presa a uma caixa ressonante, a caixa ressonante é essa caixa de madeira do violão, essa caixa ressonante, ela é capaz de vibrar por ressonância a partir da corda, né? Então a corda toca uma determinada nota musical, ela vai vibrar com uma determinada frequência, e a caixa do violão vai vibrar por ressonância nessa mesma frequência, emitindo sons para o ambiente. Então a caixa ressonante, ela amplifica as ondas sonoras e propaga as ondas sonoras melhor no ambiente. Sons em cordas, existem diversos, uma infinidade de instrumentos de corda, uma infinidade. A harpa, por exemplo, aí vejam a diferença aqui das cordas, que elas vão ficando mais grossas, e aqui mais fininhas, e também mais curtas, aqui mais compridas. Então a harpa tem uma gama enorme de notas musicais aqui. O contrabaixo é o maior instrumento de corda que a gente tem, tá? É o contrabaixo. Depois a gente tem o violoncelo, a viola e o violino, tá? Então esse aqui é o quarteto de cordas, certo? Violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Inclusive o contrabaixo é tão grande que a pessoa toca em pé, né? O violoncelo a pessoa já toca sentado, mas é quase do tamanho da pessoa o violoncelo. A viola d'arco, ela é parecida com o violino, só que um pouco maior. E o violino é o pequenininho, né? O que faz sons ali mais agudos. Inclusive as cordas aqui são as mais fininhas, aqui são um pouco mais grossas, aqui mais grossas, aqui mais grossa ainda, né? A corda do contrabaixo chega a ser um troço assim, grosso assim. É uma corda grossíssima, né? Qual é a diferença aqui? Por que esses instrumentos têm tamanhos bem diferentes? Porque o tamanho de um instrumento, ele também está relacionado com a capacidade dele reproduzir melhor, por ressonância, sons de comprimentos comparáveis ao tamanho do instrumento. Ou seja, sons de comprimentos maiores, de comprimentos de ondas maiores, são sons de frequências mais baixas. Sons de frequências mais baixas são sons mais graves. E os melhores instrumentos para reproduzir sons mais graves são os instrumentos grandes. Os instrumentos grandes porque eles vão ser melhores para reproduzir sons de comprimentos de onda da ordem do tamanho deles. Aí então o violoncelo já reproduz notas ali mais agudas do que a do contrabaixo, mas mais graves do que as violas d'arco e do violino. As notas mais agudas, né, que fazem aqueles solos e tudo mais, que fazem enfim, as notas mais fininhas, são melhores reproduzidas por violinos. A gente até de repente consegue reproduzir alguma nota, né, no violino e no violoncelo, mas no violino ela fica melhor destacada. No violoncelo a gente tem um destaque melhor para ondas de determinadas frequências. Então, os tamanhos dos instrumentos estão relacionados aos tamanhos das ondas sonoras que aqueles instrumentos são melhores, que melhores reproduzem, tá? Que melhores eles conseguem produzir. Tá? Aí nós temos também diversos outros instrumentos de corda, né? Violão, guitarra, contrabaixo, tá? Aqui também tem violoncelos. Então, enfim, uma infinidade de instrumentos de corda. Como é que esses sons se propagam, né? Como é que eles se formam nas cordas? Então, se a gente tem ali instrumentos de corda com as cordas fixas nas suas duas extremidades, ali quando a gente percussiona a corda, ela pode vibrar em diferentes modos de vibração. Esses modos de vibração são chamados de modos de vibração ressonantes. Esses modos de vibração ressonantes, eles podem produzir a frequência ou a nota fundamental, que é chamada de primeiro harmônico. Depois, acompanhado ao primeiro harmônico, pode produzir também o segundo harmônico. O segundo harmônico aqui é uma onda estacionária. Todos esses aqui são padrões de ondas estacionárias. O primeiro harmônico é uma onda estacionária com um nó aqui na outra ponta e um ventre só aqui no meio. O segundo harmônico,
ele vai ter 3 nós, porque vai se formar um nó, bem aqui onde tem um ventre no primeiro harmônico, vai ter um nó no segundo harmônico. E esse segundo harmônico, então, ele vai ter 2 ventres. O terceiro harmônico vai ter 3 ventres. E assim continua. O quarto harmônico vai ter 4 ventres. O quinto harmônico vai ter 5 ventres, e assim por diante. O que a gente tem que lembrar aqui para a gente relacionar com as ondas sonoras, né, e com as propriedades das ondas sonoras? A gente viu que esse tamanho L aqui, ó, é a distância entre a extremidade de uma corda e a outra extremidade da corda, ou seja, estaria relacionado ao tamanho do instrumento musical, né? O violino ele vai ter esse L, que é alguns centímetros. A viola, um pouco mais. O violoncelo é bem mais, já é mais de 1 metro. O contrabaixo, por exemplo, é quase 2 metros, né, de L, né, desse comprimento aqui. Então ele vai ter os seus harmônicos particulares, os harmônicos vão ser os mesmos, mas os comprimentos de onda não serão os mesmos. E a gente viu na aula passada que o comprimento de onda é igual ao dobro da distância entre 2 nós de uma onda estacionária. Então a gente consegue, a partir dessa relação do comprimento de onda ser igual a 2 vezes a distância entre 2 nós, se a gente pegar o primeiro harmônico, a distância entre 2 nós é exatamente o L, né? A distância ali do tamanho do instrumento musical. E assim, a gente vai acabar ficando com esse primeiro harmônico, que vai ser com essa relação. Se aqui nós temos o tamanho L, esse primeiro harmônico, ou seja, o comprimento de onda da onda do fundamental, é 2 vezes esse comprimento L, porque o L é exatamente a distância entre 2 nós, né? Aqui tem um nó e aqui tem outro nó. E o comprimento de onda é 2 vezes a distância entre esses 2 nós. Então aqui, o do primeiro harmônico vai ficar 2 vezes L. Se a gente for para o segundo harmônico, ó, aqui tem um nó, aqui vai se formar um nó, aqui vai se formar outro nó, no comprimento L. Então agora o comprimento de onda do segundo harmônico, vai ser 2 vezes, aí a gente tem que pegar aqui a distância entre 2 nós, né? A distância entre os nós é L sobre 2, então vai ficar 2 vezes L sobre 2. Aí aqui vai ficar igual a L. Ok, é isso, né? O terceiro harmônico, isso aqui é a distância L, só que a distância entre 2 nós, aqui está um nó, aqui está o próximo, essa distância entre 2 nós, a distância entre os nós, é L sobre 3. É 1/3 do L, né? A gente tem 3 aqui ventres, né? Tá? Então a distância entre 2 nós é L sobre 3. Então o comprimento de onda vai ser 2 vezes a distância entre 2 nós, que é L sobre 3. E fica assim, né? Esse aqui é o do terceiro harmônico. O do quarto harmônico, agora a gente já mais ou menos pegou a manha de como fazer, né? Isso aqui é L, a distância entre 2 nós, a distância entre os nós vai ficar L sobre 4, né? Então aqui o comprimento de onda do quarto harmônico vai ser 2L sobre 4. Isso é L sobre 2. Do quinto harmônico, mesma coisa, a gente pega o L, aqui a gente vai ter a distância entre 2 nós, que é 1/5 do L, né? 1/5 do L, porque todo L tem 5 desses ventres aí. Então a gente vai pegar a distância entre 2 nós, que é L sobre 5, e o comprimento de onda do quinto harmônico vai ser 2 vezes esse L sobre 5. E assim por diante. Então a gente pode, se a gente observar agora aqui, ó, que a gente ficou com um padrão, né? Quando a gente tem o quinto harmônico aqui, se formam 5 gomos desses aqui, 5 desses gominhos aqui, 5 ventres, e isso é 2 vezes a distância entre 2 nós, que é o comprimento de um ventrezinho aqui, né? Então, aqui no quinto harmônico é L sobre 5. No quarto harmônico ficou 2 vezes o L sobre 4. No terceiro harmônico ficou 2 vezes o L sobre 3. No segundo harmônico ficou 2 vezes o L sobre 2. E no primeiro harmônico ficou 2 vezes o L sobre 1. Se a gente quiser colocar aqui, ó, L sobre 1. Então a gente pode pensar o seguinte: se o primeiro harmônico é 2 vezes o L sobre 1, o segundo harmônico é 2 vezes o L sobre o 2, o terceiro harmônico é 2 vezes o L sobre o 3, quarto harmônico é 2 vezes o L sobre 4, quinto harmônico 2 vezes o L sobre 5, a gente pode escrever uma equação geral para encontrar o comprimento de onda de qualquer harmônico que a gente tiver para vibrações ressonantes em cordas fixas nas suas extremidades. Onde esse N aqui vai ser o número do harmônico.
o número do harmônico que a gente quer calcular. O número do harmônico. Se a gente quer calcular o primeiro harmônico, a gente coloca aqui e divide o L por 1. O segundo harmônico, divide o L por 2. O terceiro harmônico, divide o L por 3. Quarto harmônico, divide o L por 4. Quinto harmônico, sexto harmônico, sétimo. Não importa qual harmônico que a gente quiser. Aqui nas cordas a gente pode ter qualquer número de harmônico. 1, 2, 3, 4, 5, qualquer número inteiro, certo? Acima do zero, a gente tem aqui os harmônicos. Ok? Então esse N valendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é o número de harmônicos que podem entrar ali naquela onda. Olha só, eu faço uma demonstração aqui sobre modos de vibração ressonantes, tá? Utilizando uma corda. Observa aí. Vocês não sabem o quão importante é o like de vocês aqui para o canal, porque isso ajuda muito o canal a ganhar relevância aqui na plataforma do YouTube e eu entregar cada vez mais conteúdos de muita qualidade e de muito valor para vocês, beleza? Não se esqueçam do like de jeito nenhum, ativem o sininho, se inscrevam no canal e a gente vai se vendo aí. Muito bem, para reproduzir sons em cordas, eu trouxe aqui uma corda, né? Ela é bastante comprida aqui até, mas eu vou segurar ela aqui numa ponta, vou segurar ela aqui numa ponta e liberar a outra parte aqui, que o que vai nos interessar é só essa parte que tem aqui. Então eu vou tentar reproduzir aqui, produzir ondas estacionárias, padrões de ondas estacionárias, né? Então modos de vibração ressonantes aqui. Então o comprimento L é a distância entre os pontos que estão fixos. Tá? Aí eu vou reproduzir aqui, por exemplo, ó, um nodo de vibração, né? Ou seja, o primeiro modo de vibração que seria o modo fundamental. E esse é o modo fundamental. É o modo em que nós temos um ventre entre dois nós, e aqui a distância entre os dois nós, né? É a distância entre os meus dois dedos aqui, minhas duas mãos, e nós temos também que o comprimento de onda associado a este primeiro modo de vibração é o dobro da distância entre os dois nós, o dobro da distância entre minhas duas mãos. Ou seja, o som produzido por essa corda aqui, nesse primeiro modo de vibração, é um som com o dobro do comprimento, né, com o comprimento de onda, que é o dobro da distância entre as minhas duas mãos. Esse é o primeiro modo de vibração. Vamos ver se eu consigo reproduzir o segundo. Então, ó, não é qualquer onda que vai encaixar aqui. Vamos ver, reproduzir o segundo. Tá aí, ó. O segundo modo de vibração, ó. Tem um nó aqui, dois ventres e os dois nós que são nas minhas mãos. Tá? Então aqui tem um nó também que se formou naturalmente, certo? Vamos ver o terceiro modo de vibração, ó. O terceiro modo de vibração é difícil de encontrar. Vamos ver se eu encontro aqui. Ui. Vamos ver, não sei se vai dar. Vamos ver, mais um pouquinho. Vamos ver, tá quase. Vamos ver, tá quase, tá quase. Tá quase. Aí, quase. Ah, não vou conseguir. Vamos ver. Agora vai. Não. Não tô conseguindo. Ah, vamos ver se eu consigo. Mais distante aqui as mãos. Não, consigo o segundo. E vou conseguir o terceiro. Não vou conseguir o terceiro. Mas tá bom, já consegui 2 modos de vibração, já foi suficiente. Tá aí, não consegui reproduzir o terceiro harmônico, mas, enfim, consegui produzir o primeiro e o segundo. Então acho que o primeiro aqui deu para enxergar perfeitamente, o segundo também, né? Mas quando eu tentei fazer o terceiro, não deu certo de nenhum jeito. E o quarto, porque aqui a gente está diminuindo o comprimento de onda, então a frequência tem que aumentar muito. Eu não conseguia fazer frequências ali com a mão muito maiores ali para atingir o terceiro, quarto, quinto harmônico. Aí já ficou complicado. Não consegui fazer na demonstração, mas o primeiro e o segundo harmônico ficaram bem bonitinhos, né? Com os 2 ventres ali, os 3 nós. Ficou bem legal. E tá aí, os modos de vibrações ressonantes em cordas. Beleza? Vamos fazer um exercíciozinho sobre isso. Tá aí. A figura abaixo ilustra uma montagem experimental para o estudo de ondas estacionárias em cordas esticadas, retratando um dos harmônicos de onda estacionária possível a ser gerada pelo experimento. Tá aqui, ó. O motor de gerador de frequência, então o motor ele vibra aqui. Aqui no ponto A vai ter um nó, aí forma aqui um padrão de ondas estacionárias. Esse aqui é o quarto harmônico, né? Até o ponto B. E no ponto B tem uma rodinha aqui, ó, uma rodana, que vai levar esse cabo aqui para esse dinamômetro, que é uma mola. Tá? Um dinamômetro de mola, e aqui a pessoa pode, ó, girar aqui, levantar essa haste. Ao levantar essa haste, ela aumenta a força que a mola faz na corda, ou seja, aumenta a força tensora na corda. Aumentar a força tensora na corda é mudar a velocidade de propagação da onda na corda. Então aqui a gente tem esses parâmetros para modificar a frequência do motor e a força de tração na corda. Ok. Para gerar ondas estacionárias entre os pontos A e B, o experimento permite ajustes de tensão na corda, um controle manual, e na frequência de perturbação periódica, que é o controle via regulagem do motor. Considere a montagem experimental retratada na figura apresentada. O conhecimento sobre ondas estacionárias
e analise as proposições. Então a gente tem aqui algumas proposições, 1, 2, 3 e 4. 4 proposições e a gente tem que julgar quais são corretas e vir aqui e marcar a alternativa que fecha com as corretas. Então, aqui tem um experimento, ó, ele está produzindo o quarto modo de vibração, ou seja, o quarto harmônico para essa condição aqui de corda, tá? O quarto harmônico. Então aqui tem uma determinada frequência, tem uma determinada força tensora e a gente tem aqui o quarto harmônico. Beleza, vamos para a primeira proposição. As ondas estacionárias não são ondas de propagação, mas resultam da interferência entre as ondas incidentes, propagando-se de A para B, e das ondas refletidas pelo ponto fixo B, propagando-se de B para A. Portanto, em determinadas condições de ajuste de frequência e tensão na corda, ocorrerá a ressonância e, consequentemente, a formação de harmônicos de onda estacionária. Pessoal, isso aqui está corretíssimo. Sim, mudando o ajuste ali de força tensora na corda e frequência de vibração na corda, a gente pode ou não ter os harmônicos, porque os harmônicos eles vão acontecer, aqueles modos de vibração ali bem encaixadinhos, ressonantes, eles vão acontecer para uma determinada força tensora, para uma determinada corda, com determinadas frequências. Não é qualquer frequência que encaixa, que foi o que eu estava tentando fazer ali no vídeo, né? Eu tentava mudar a frequência e mudar um pouco ali a força com que eu esticava a corda para ver se eu encaixava um terceiro harmônico ali, mas eu não consegui produzir. Certo? Então, aqui está certo. As ondas estacionárias são resultado da interferência das ondas que estão se propagando ali para um lado ou outro na corda, e elas se misturam e acabam formando um padrão de vibração estacionário, tá? Que é resultado da interferência devido ali às reflexões das ondas nos pontos fixos das cordas. Certo? A afirmação 1 está ok. Vamos para 2. A densidade linear de massa da corda utilizada no experimento não interfere na geração de ondas estacionárias, isso é, cordas mais espessas ou menos espessas, submetidas às mesmas condições de perturbação e tensão, gerarão o mesmo harmônico na onda estacionária. De jeito nenhum. A velocidade de propagação das ondas numa corda, ela depende diretamente da raiz da força tensora e inversamente da raiz da densidade linear da corda. Então, não interfere, ó, tá errado. Interfere sim, porque a densidade linear da corda é uma relação massa pelo comprimento da corda. Então, interfere. Se a corda é mais grossa ou menos grossa, a gente vai mudar o ajuste da velocidade de propagação da onda. E quando as ondas numa corda mudam de velocidade de propagação, ela muda também os seus modos ressonantes. As frequências ressonantes já não são mais as mesmas. Então, a gente precisa de um ajuste muito fixo ali para a gente poder ter os modos de vibração associados a uma determinada condição. E essa condição está relacionada a densidade linear da corda e, ao mesmo tempo, a força de tração na qual a corda está submetida. Então, essa 2 está errada. Vamos para 3. Fixando a frequência de perturbação da corda, então, ó, fixa a frequência. E partindo-se de um estado de ressonância, então já tem ali uma onda, um padrão, um modo de vibração ressonante. É possível atingir um harmônico superior ou inferior apenas mediante o aumento da tensão na corda? Sim. Isso aqui está correto. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a velocidade de propagação depende da força tensora e da densidade linear da corda, embora a gente possa permanecer fixa a densidade linear da corda, aumentar a força de tração, aumentar a puxada ali na corda, deixar a corda mais esticada, mais tracionada, vai aumentar a velocidade de propagação. E aí a gente tem que fazer análise com essa relação aqui também. O que a gente está mudando ali nos modos de vibração ressonantes? Se a gente está mudando a velocidade, se a velocidade está aumentando, a gente vai estar, se for uma frequência fixa, então isso aqui vai permanecer fixa. O comprimento de onda ele também vai ser modificado. Então o comprimento de onda ele vai se modificar. E aí a gente pode, a partir da mudança da força de tração, mudar a velocidade de propagação. Essa mudança de velocidade de propagação vai causar uma mudança de comprimento de onda, e daqui a pouco a gente encaixa um comprimento de onda que entra nessa condição aqui. Deixa eu voltar aqui. Volta, que entra nessa condição aqui. Então, mudar a tensão na corda vai mudar a velocidade de propagação, que vai mudar o comprimento de onda. E se o comprimento de onda encaixar com 2 vezes L sobre o N, que é de algum harmônico, a gente pode ir trocando de harmônicos, só aumentando a força ali de tração na corda, mantendo a mesma vibração. Tá? Então, sim, a gente pode... essa 3 está correta. A gente pode sair de um modo de vibração e chegar em outro, mudando só a força tensora na corda? Sim, porque mudando a força tensora, a gente muda a velocidade,
que vai mudar o comprimento de onda e daqui a pouco a gente encaixa num comprimento de onda de outro harmônico. Pode acontecer. 4. Ondas estacionárias não são decorrentes de fenômenos de interferência e ressonância. Como assim não, né? Ondas estacionárias são... Deixa eu pegar a caneta aqui e mudar a cor da caneta. Ondas estacionárias são decorrentes dos fenômenos de interferência e ressonância. Isso aqui está certo. Sim, interferência, ressonância... é certo nada. Está errado por causa desse não, né? Isso aqui está errado. Porque é interferência causada ali pela reflexão, que vai acabar formando os modos ressonantes de vibração. Modos de vibração ressonantes. Modos de vibração ressonantes. Então essa aqui está errada. Então o que a gente ficou aqui? 1 correta, 2 errada, 3 correta, 4 errada. Então é 1 e 3. 1 e 3 está na alternativa C. Somente 1 e 3 são verdadeiras. Fechou?